Oi, gente, a paz, tudo bem? Vim eu mais uma vez aqui falar com você algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração de uma maneira muito simples, mas ele usa todas as coisas para falar com você, para falar comigo. E se nós tivermos o ouvido aguçado para ouvir e entender, a gente vai ouvir Deus o tempo todo e não vai falar, Deus não fala comigo, ele está em silêncio. Não, ele fala. É só você entender e querer ouvir o que ele está falando. Sabe? Como você viu aí no título, a gente normalmente não sabe diferenciar um crente maduro de um crente imaturo. Ou diferencia julgando aquele que é imaturo, julgando aquele que ainda não consegue alcançar as coisas espirituais de uma maneira mais ampla. Pois bem, a gente nunca prega com aquele cuidado com os neófitos na fé, né, com os novos na fé. A gente não prega com aquele carinho, com aquele apreço, né, com aquela compaixão. Por quê? O discurso da igreja, principalmente ultimamente, eu digo por mim, porque todas as vezes que eu tive oportunidade nesses últimos meses, últimos anos, todas as vezes que eu tive oportunidade de ministrar a palavra ou nas nossas EBDs, né, nos nossos grupos de estudo, seja para jovens, seja para adultos. Todas as vezes que nós nos reunimos para falar da palavra, o apelo da igreja é um só. Cresça na fé, amadureça, né? Deixe de ser menino, deixe de ser carnal, deixe de ser pequeno, né? Deixa de ter a mente voltada para a infância, de não conseguir entender, de não conseguir compreender as coisas de Deus. A gente sempre prega dessa forma. A gente nunca vê um discurso diferente sobre o cuidado com os novos na fé. Não é dessa forma? Quantas vezes que você foi num culto e a ministração era sobre amadurecer? Tanto é que quando você fala do que você precisa em Deus, você fala que eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. É só isso. Não se ouve outro discurso da igreja. Mas o Senhor falou comigo de uma maneira incrível, incrível, usando a minha filha como exemplo. E é com esse exemplo que eu vim ministrar o seu coração e vim falar contigo hoje. Olha, eu estava perdida, angustiada, desesperada, porque a minha filha simplesmente tinha parado de comer. Isso há uns 3 dias atrás. E eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que está acontecendo. O médico fala que está tudo bem, está tudo ok, deve ser os dentinhos, porque tem três nascendo ao mesmo tempo. E a gente sabe que bebês, qualquer incômodo, qualquer coisinha, eles param de comer, não querem mais. Então, mas eu achei que, como ela estava comendo antes, isso, não sei. Aí a gente, o crente, ai, é espiritual, ai, é alguma peleja, é alguma seta. Oh, meu Deus, aí começa a orar, começa a jejuar, começa a fazer um monte de coisa. E o Senhor um dia, nesse 3 dias atrás, eu estava lá, Senhor, orando, chorando. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Deus, me ajuda, o que que eu vou fazer? A minha filha está secando. E as pessoas que me conhecem, conhecem a história da minha filha, que nasceu prematura, nasceu tão pequenininha, sabe que ela nunca foi gordona, nunca foi aquela bebê gorducha, sempre foi magrinha. Então, qualquer 100 gramas que perca, ela fica, a gente brinca muito, fica só com cabeça e olho. Ela emagrece muito rápido. Então, eu estava lá chorando, ai Deus, olha a barriga, lá no fundo, lá no buraco, e chorando. E ninguém compartilha da nossa dor, né, mãezinha? Ninguém sabe. Acha que a gente está doida, que a gente está inventando coisa. Mas, enfim, e eu falando com Deus, Senhor, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Eu não sei mais o que, o que fazer. E Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele é misericordioso, falou comigo, filha, dá papinha para ela. Falei, papinha? Mas ela já come comida inteira, Senhor, nada a ver, ela não tá comendo por outro motivo. O Senhor falou, não, faz assim, ó. Falei, por quê? Faz. Eu fiz, né? Ele, é bom comer assim? Falei, não, é horrível. A gente come a maioria das coisas inteiras, é horrível. Ele, é assim que a sua filha come. Ela só tem os 4 dentinhos da frente e os outros estão nascendo agora. Ela tem 1 ano e 4 meses, são pouquinhos dentinhos ainda. Então, os outros estão nascendo. Ela só tem os da frente. É assim que ela come. Então, dá papinha para ela. Você vai ver que ela vai voltar a comer, tá? E você vai, essa angústia vai desaparecer do seu coração, ela vai voltar a engordar. Falei, Senhor, mas ela vai retroceder, ela já avançou, ela já está comendo, ela vai retroceder, mas eu vou te obedecer, eu não tenho
tenho mais o que fazer. E aí fui eu lá, né? Isso era de tarde, eu estava dando mamar. Aí fui para quase de noitinha, fui fazer o papá, né? Fui fazer à noite, fui fazer a papinha. Aí peguei todos os legumes que eu tinha lá e fui fazer a sopinha. Bati no liquidificador e fui, esfriei e dei para ela. Adivinha o que aconteceu? Ela comeu tudo. Eu falei, meu Deus, não acredito que era uma coisa tão simples. Que isso? Aí o Senhor falou: é isso que acontece, filha. Ela, por não estar conseguindo comer, digerir, mastigar, ela para de comer. Então, para de comer, deixa de engordar e deixa de crescer. Aí você se angustia, você tenta fazer N coisas. Aí Deus começou a ministrar no meu coração o lado espiritual das coisas. Ele começou a falar: é isso que acontece, filha, com o meu povo. Às vezes vocês querem, ele falou vocês, porque eu também sou uma ministra do evangelho, eu também prego a palavra. Ele falou assim comigo: às vezes vocês, você no caso também, quer enfiar pela goela abaixo coisas que são muito densas, são muito complexas para o meu povo. Nem todo mundo tem a mesma maturidade, nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Então você acha que a pessoa já tem que estar num nível, num patamar que você considera que a pessoa tem que estar. Aí você enfia a goela abaixo, aí a pessoa fica assim, não come, rejeita, para de crescer, para de engordar espiritualmente, de crescer espiritualmente e começa a definhar. Você entende? Compreende o que o Senhor está nos explicando? Nem todo mundo é igual. Às vezes a gente, né, começa a falar aquele discurso, né? Cresça! A Bíblia diz, é tempo de amadurecer, é tempo de crescer, e não sei o quê, e pã. E aí tem uns que ficam lá, não recebem, aí você e eu falamos, tá vendo? Tem aquele povo lá que é carnal, é endemoniado, não quer, come, cospe a palavra, não aceita, mas porque não tem maturidade, não tem os dentinhos para comer e para receber, não tem ainda a maturidade, então é necessário cuidado. Você que é líder de jovem, que é líder de adolescente, que é líder de casais, grupos de casais ou de células, ou prega o evangelho, tenha sensibilidade. Eu aprendi isso há muito tempo com a minha primeira pastora, quando eu recebi os dons, né? Quando eu recebi o dom da palavra, da revelação, da profecia. Meu Deus do céu! Eu queria sair, nossa, pregando e lançando a espada em todo mundo e pregando, porque é uma palavra de revelação, você quer o quê? A espadada, dar espadada nos outros. Aí a minha pastora, com muita sensibilidade e muita sabedoria, chegou para mim e falou assim: Rafaela, assim te diz o Senhor, mete a tua espada no mel. Só isso. E eu olhei, achei aquilo estranho. E depois ela veio me explicar, e o Espírito Santo começou a me explicar. Às vezes você quer dar espadada em todo mundo, porque Deus te revelou o pecado, e te revelou isso, te revelou aquilo, e você mete a espadada, o que você vai fazer? Vai consertar o indivíduo? Vai fazer o indivíduo parar de pecar? Não, você vai matar. Porque é necessário sensibilidade. E às vezes você está aí perdida, perdido, não sabe como tratar a pessoa, não sabe como tratar essa pessoa que Deus colocou na sua mão para cuidar, e você está enfiando o mocotó, a feijoada espiritual goela abaixo, a pessoa só está regurgitando, só está vomitando porque não tem estrutura para comer. E eu te provo isso na palavra. Você lembra quando Jesus falou, se não me engano, em João no capítulo 7? Depois você confere, porque eu, para referência, sou uma bênção. Jesus estava falando com os discípulos o quê? Ele fala em João 7 e também em João no capítulo 15. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. E ele fala, em João no capítulo 7 ele fala, aquilo que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender. Em João no capítulo 15 ele fala o quê? Eu queria vos revelar muito mais coisas, mas eu ainda não posso porque vocês ainda não estão prontos. Jesus, ele tinha o termômetro, a sensibilidade para entender quando que eles estavam prontos, e nem tudo ele poderia revelar. Nem tudo ele poderia ministrar, porque ele sabia da maturidade dos seus discípulos. O apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto, estava falando que, olha, eu queria vos falar como a espirituais, mas eu não posso porque vocês são carnais.
Vocês ainda estão no leite. Eu gostaria já de dar uma comida com mais sustância para vocês, mas eu ainda tenho que dar leite para vocês, porque vocês não aprendem. E era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja que tinha dom de cura, revelação, visão, profecia, tudo. Mas era imatura. E talvez você está vendo a pessoa aí com vários dons e pensa, não, tem que falar, tem que estar maduro. E nem sempre. É imaturo. Então saiba diferenciar. Peça ao Espírito Santo sensibilidade para você entender. Você quer ver essa pessoa crescer? Você quer ver essa pessoa engordar, ficar forte, crescer? Então precisa administrar o alimento correto. Ainda que você ache que vai retroceder, como eu pensava, ah, Deus, eu vou retroceder, minha filha já está na comida sólida, eu vou voltar para a papinha? E o Senhor falou, é por um tempo, é só para ela engordar e os dentinhos parar, a gengiva parar de doer e você ficar com teu coração em paz, você já vai voltar para a comida sólida. Então é por um tempo que você vai retroceder, que você vai dar a papinha. Já já você vai dar o alimento sólido, já já você vai dar o biotônico fontora. Por enquanto é necessária a papinha, os legumes, só na água e sal ou só no alho. Você entende? Tudo tem um tempo. Então, se você quer ver o crescimento, se você quer ver a força da tua igreja, do teu grupo, dos teus jovens, das tuas mulheres de oração, então tenha sensibilidade para entender como você pode administrar o alimento, a palavra. Vai com calma, vai comendo pelas beiradas. Você já quer falar sobre a volta de Jesus e eles nem entenderam ainda o que é graça. Você já quer falar sobre, olha, vamos lá para as partes escatológicas, vamos falar sobre Daniel, vamos falar sobre os profetas menores, e eles nem entendem ainda o que é salvação, o que é morrer na cruz, o que é nascer de novo. Como é que você vai dar mocotó para uma criança que nem tem dente? Hum? Não faz sentido. Das duas, uma. Ou não vai comer ou vai morrer de indigestão. Você entende? Então, grande parte da doença da nossa igreja é porque nós não sabemos diferenciar. Amém? Aprenda. Aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com os pequenos exemplos do dia a dia que ele te dá e que ele te ensina. Me ensina. É para isso que nós estamos aqui, para aprender dia após dia como crescer em graça e conhecimento. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, te encher de sabedoria, que você vai ver os frutos em breve. Você vai ver os frutos e vai valer a pena. Amém? Fica com Deus.